A corrida de hoje é o GP de Imola de 1994, mas antes aquele recado de sempre. Se você quiser ajudar a manter o canal das corridas no ar, acesse o canal das Corridas Store no Instagram e adquira sua camiseta com referência aos pilotos e equipes. Novos modelos estão disponíveis. Você também pode ajudar o canal através do Pix com qualquer valor. A chave é o canaldascorridas@gmail.com. Lembrando que a cada R$ 5 doados você tem direito a um número para o sorteio dessas camisetas. Agora sim, vamos para a corrida. Bom, a Fórmula 1 chega em Imola, na Itália. Chegou a vez do pior fim de semana da categoria para nós brasileiros. A bruxa estava solta já nos treinos de sexta-feira. Senna liderava a sessão quando Rubinho vinha em volta rápida e perdeu o controle na tangência da variante Bassa. Ele decolou com sua Jordan batendo de frente na proteção de pneus. Os comissários de pista chegaram rápido para ajudar o brasileiro e logo em seguida a equipe médica já estava no local. O primeiro atendimento foi rápido. Eles estavam bem próximos do ocorrido. Rubinho apagou depois da pancada, e se liga no capote que o comissário levou depois de pisar nos destroços. O treino imediatamente é interrompido para que Rubinho seja atendido com segurança. Sem prolongar tanto nessas imagens que acredito que quase todos já viram trocentas vezes com o passar dos anos, vamos rever o replay do momento em que Barrichello perde o controle do carro. A demora da remoção do piloto já começa a dar ideia da gravidade do ocorrido. A preocupação já era geral e não só da equipe Jordan. Bom, e depois de ver essas imagens do acidente, vamos escutar de Rubinho como foram esses momentos em entrevista dada para a TV Globo. Entrei forte demais, o carro guina para a direita, é a hora que eu corrijo ele, ele volta para cá e ele... E como o próprio Sid Watkins me falou, eu morri por 6 minutos, né? Eu engoli minha língua na pancada, então 90 Gs. Depois de Barrichello ser levado às pressas ao hospital, a sessão de treino é retomada. Brundle também bateu uma curva antes que Rubinho, mas nada grave. Ayrton também rodou. Ele já vinha reclamando que sua Williams estava muito arisca e as escapadas de pista estavam rolando desde os treinos no Brasil. Senna dizia que dar uma volta ou outra tirando o máximo do carro era de boa, mas fazer isso durante várias voltas seguidas numa corrida era muito difícil. Veja aí pelas imagens que outros pilotos também estavam tendo dificuldade de segurar seus carros na pista. A mudança de regulamento dessa temporada sem os recursos eletrônicos estava dificultando a vida de todo mundo. Depois do susto de Rubinho, a sessão de treino terminou com Senna fazendo o melhor tempo. Ele foi quase meio segundo mais rápido que Schumacher e um pouco mais de 1,5 segundos mais rápido que seu companheiro de equipe, Hill. Ayrton liderou quase todas as sessões de treino nas 3 corridas que disputou na temporada de 94. Ele só não liderou a segunda sessão em Aida, onde Hill marcou o melhor tempo, e não participou da segunda sessão aqui em Imola. Assim, Schumi foi o mais rápido. Sábado começou o dia bem, Alesi deu as caras no autódromo, mas o médico ainda não liberou para correr. Novamente ele seria substituído por Larini. No treino, os pilotos continuam tendo dificuldade de segurar os carros na pista, e nem imaginávamos que a primeira tragédia estava prestes a acontecer. Você viu aí que Ratzenberger também vinha reclamando do comportamento de seu carro. O piloto da Syntec perdeu o controle de seu carro a mais de 300 km por hora e bateu na curva Villeneuve. Só pelas imagens, até mesmo nós leigos percebemos que o estado do piloto é gravíssimo. A equipe médica chegou para prestar o socorro e o comportamento deles confirma nossas primeiras impressões. Imediatamente a sessão de treino foi interrompida. Veja aí o replay da batida. Pessoas envolvidas no evento, tanto jornalistas quanto equipe médica, afirmaram que o piloto teve morte instantânea, mas que precisavam fazer esse teatro para que o evento não fosse cancelado. Oficialmente, Roland Ratzenberger foi declarado morto 8 minutos depois de dar entrada no Hospital Maggiore, em Bolonha, o mesmo em que Senna foi atendido. O austríaco morreu aos 31 anos de idade e faria 32 em pouco mais de um mês.
Essa era a sua primeira temporada na Fórmula 1, mas ele só conseguiu tempo de classificação para disputar o GP do Pacífico, onde ele terminou a corrida em 11º. Ironicamente, sua volta mais rápida lhe garantiu um lugar no grid para esse fim de semana, mas... Agora o replay do momento em que Ratzenberger perde a asa dianteira do carro, que fez ele perder o controle. Dá para ver a peça passando pela imagem da câmera. O austríaco passou por uma zebra na volta anterior que danificou a asa. Ele não foi para os boxes trocar a peça e ela se soltou durante essa volta. Depois de levarem Ratzenberger ao hospital, a sessão de treinos continuou. De César teve esse despiste, mas não foi nada grave. O italiano corre pela Jordan no lugar de Irvine, que ainda está suspenso por ter causado aquele acidente no GP do Brasil. Aguri Suzuki só substituiu o norte-irlandês em Aida. E só para encerrar sobre Ratzenberger, ele teve passagens pela Fórmula Ford alemã, também por categorias de turismo britânica e Fórmula 3000 japonesa. Em 1993 ele venceu as 24 horas de Le Mans na C2 e foi o quinto colocado na classificação geral. Bom, e agora vamos para o dia da corrida. Senna crava sua 65ª e última pole na Fórmula 1, um recorde que parecia ser impossível de se alcançar naquela época. Mas esse cara aí que larga em segundo conseguiu quebrar essa marca 12 anos depois, aqui mesmo em Imola. Lembrando que até o momento o alemão ainda não conquistou sua primeira pole na Fórmula 1. Durante todo o dia o semblante de Senna é de alguém bem preocupado, óbvio. Na época todo mundo deu sua opinião de tentar adivinhar o que se passava pela cabeça dele naquele momento, e agora eu vou dar a minha. Era óbvio que Senna estava mal com a morte de Ratzenberger, assim como todos ali. Chegaram a dizer que ele estava pressentindo até a própria morte. Pra mim é um absurdo, até porque se eu tô pressentindo que vou morrer, contrato nenhum me faria disputar essa prova. O que eu acho mesmo é que além da falta de clima por conta da tragédia de sábado, Ayrton também estava bem preocupado com sua situação no campeonato. Afinal, ele era o melhor piloto do grid, estava na melhor equipe, porém com um carro muito potente, mas difícil de guiar. E mais um péssimo resultado poderia comprometer sua temporada, afinal estava 20-0 para Schumacher e a Benetton estava muito forte esse ano. A cabeça do cara devia estar a milhão, mas nunca vamos saber realmente o que se passava nesse momento. Mas e você? O que acha que passava pela cabeça de Senna? Deixa aí nos comentários. Bom, dada a luz verde, Senna arranca bem e mantém a liderança. Schumacher vem logo atrás. Já seu companheiro de equipe, Leto, fica parado e o pessoal consegue desviar, mas Lamy, que vinha lá do fundão, acerta em cheio. A pancada é forte, voa pedaços do carro para todo lado. E esses pedaços atingiram 9 pessoas na arquibancada, que por sorte não tiveram ferimentos graves. Olha como esse fim de semana tá tenebroso. Os dois pilotos saíram ilesos. E veja aí o replay da batida filmada por um dos torcedores na arquibancada. E agora o replay pela câmera do helicóptero. Leto teve sorte de não se machucar nessa pancada. O finlandês estava retornando de uma longa recuperação depois do acidente em Silverstone na pré-temporada. Lembrando que Jos Verstappen disputou as 2 primeiras corridas em seu lugar. O safety car foi acionado para o pessoal da limpeza fazer seu trabalho. Vale destacar que em 4 voltas a pista já estava liberada. Beleza, não foi tão rápido assim, mas ainda é consideravelmente mais rápido do que hoje em dia. Aí Martini da Minardi. Eu não sei porque que ele tá lento e longe do pelotão nesse momento. Mesmo tão devagar, ele seguiu na corrida e só parou na volta 37 depois de rodar. E dada a relargada, veja aí que Schumacher foi ligeiro, ele foi o único que continuou na cola de Senna. Bom, agora estamos chegando no tal momento. Vamos ver a última volta de Ayrton na Fórmula 1.
Essas imagens on-boards da Williams de Senna são do último documentário feito sobre o brasileiro, que chegou até sair nos cinemas em alguns países. Repare que a imagem foi cortada assim que Ayrton vai saindo da pista. A imagem completa nunca veio a público e ninguém da organização justificou o porquê. Já vi entrevista de Bernie Ecclestone dizendo que assistiu a cena completa, mas que essas imagens jamais seriam mostradas pra gente. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse ocorrido, porque o que mais tem na internet são vídeos falando a respeito com várias teorias, algumas interessantes e outras bizarras. Acredito que você já tenha visto de tudo, então serei breve. O laudo oficial é que a quebra da barra de direção causou o acidente de Ayrton, mas isso também não é 100% de certeza, já que depois da pancada boa parte do carro se despedaçou, então não dá para ter uma perícia tão precisa. Como Senna estava reclamando muito do espaço interno do cockpit, dizendo que estava apertado, os engenheiros serraram a barra de direção para encurtá-la e depois soldaram de volta. Um fragmento dos destroços perfurou seu capacete como um tiro e perfurou seu crânio, causando sua morte. A célula de sobrevivência do carro fez seu papel e ficou intacta. Se não fosse esse azar, Ayrton voltaria andando para os boxes, já que ele não sofreu nenhum arranhão pelo corpo. O julgamento dos envolvidos foi um processo muito sigiloso e não tivemos muitas informações sobre. No final das contas, todos os envolvidos foram absolvidos. É isso aí, no mundo todo quem tem grana manda no sistema, não é só no Brasil. Frank Williams nunca falou sobre o assunto com ninguém. Ayrton disputou 10 temporadas completas na Fórmula 1, conquistou 3 títulos, subiu no pódio 80 vezes e conquistou 65 poles, venceu 41 corridas, estava a 11 vitórias de se tornar o maior vencedor de grandes prêmios na categoria, que era Alain Prost, com 51. O último piloto a morrer numa corrida havia sido o italiano Riccardo Paletti no GP do Canadá de 1982. Se você quiser saber quais pilotos morreram no evento de Fórmula 1, acesse o link acima para ver o vídeo que está disponível no canal. Senna teve um cortejo de herói que começou na Itália e terminou no cemitério do Morumbi, onde está enterrado. Contou com a presença de pilotos da Fórmula 1 e outras categorias. Já o enterro de Roland Ratzenberger, poucos compareceram. Gerhard Berger foi o único que marcou presença nos dois. Senna foi levado ao hospital e os pilotos não foram informados sobre seu estado. Pouco mais de meia hora depois da paralisação, a corrida tem seu reinício. Sei que muitos pararam de assistir Fórmula 1 depois desse dia. Eu mesmo levei tempo até voltar a acompanhar, mas acima de qualquer piloto, a paixão por carros e velocidade é maior que tudo. Para quem continuar assistindo, posso garantir que após essa corrida teremos ótimos pegas e emoções até o final do campeonato, então bora assistir. Veja aí que após a largada, Berger toma a frente de Schumacher, porém o alemão ainda é o primeiro. As diferenças dos tempos de antes e pós-paralisação serão abatidos ao final da corrida. Veja aí que Hill vai perdendo algumas posições depois de um leve toque com Schumacher na curva da Tosa. Hill chega nos boxes para fazer reparos no carro após o toque com Schumi. Ele perdeu bastante tempo e agora vai ter que fazer uma corrida de recuperação. Lá na frente, Berger e Schumacher já vão deixando todo mundo para trás. No pelotão de trás, Morbidelli e Martini também vão disputando posição. Na 11ª volta, Schumacher ultrapassa Berger e na diferença de tempo ele tem 1,5 segundos a seu favor. E agora um pouco do ronco do motor Peugeot, com Martin Brundle na 10ª posição. Schumacher vai parando nos boxes e agora sim Berger vai assumindo a liderança da prova. O alemão voltou na 3ª posição. Hakkinen vem na 2ª posição, com Larini logo atrás, mas na diferença de tempo o italiano é o 4º colocado. Berger fez a sua parada pouco depois de Schumacher e foi 3 segundos mais rápida. O austríaco voltou na 3ª posição.
Veja aí Schumi aparecendo no meio desse pelotão. Na pista ele é o sexto, mas com a diferença de tempo é o segundo colocado. Berger vem um pouco atrás, em oitavo, e com a diferença de tempo ele é o terceiro. E olha aí, um pouco depois, Berger vai abandonando com um problema na suspensão. Hakkinen e Larini seguem na frente, mas ainda não pararam, e Schumacher vai se aproximando dos dois. Beretta da La Russe vai parando na 17ª volta com problema no motor. Hill vai fazendo a sua segunda parada, mas eu não faço ideia de que posição ele esteja. Com Hakkinen nos boxes, Larini agora é o primeiro na pista, mas com a diferença de tempo ele é o segundo colocado. Veja aí Schumacher na cola de Katayama, que é o segundo na pista, mas é o terceiro na diferença de tempo. Aí na tela agora é a classificação dos 6 primeiros com os tempos corrigidos. Schumacher colou de vez em Larini e sem nenhuma dificuldade ele faz a ultrapassagem. Com a pista livre, Hakkinen segue em terceiro, ele ainda não completou nenhuma prova nessa temporada. Bertrand Gachot da Pacific também teve problema no motor e vai parando na 23ª volta. Aí Brando vai ultrapassando Martini, mas com a correção de tempo o piloto da McLaren ainda é o 10º colocado. Veja aí que o piloto italiano deu uma forçada na barra, mas só ele rodou depois do toque. Aparentemente não danificou a McLaren e Brundle segue firme na pista. Aí o veterano De Cesares que está de volta à Fórmula 1. Sua última corrida havia sido no GP da Austrália da temporada passada, pela equipe Tyrrell. Veja aí pelo gráfico que Schumacher vai se isolando na liderança da prova ainda mais a cada volta. Isso porque ele está pegando tráfego pelo caminho. Finalmente Larini vai fazendo a sua parada nos boxes e ele ainda voltou na segunda posição. E David Brabham da Syntec é mais um que vai abandonando a prova. Schumacher vai fazendo a sua segunda parada nos boxes. Ele tinha bastante vantagem em relação a Larini e ainda voltou na primeira posição. Veja aí Larini na segunda posição, a pouco mais de 20 segundos de Schumacher e tem uma vantagem de 6 em relação a Hakkinen, que vai aumentar ainda mais agora que o finlandês foi para os boxes. Na volta 37, Martini rodou de novo e dessa vez ele ficou de fora. E quem foi parando também 3 voltas depois por conta de um problema no motor foi o italiano Gianni Morbidelli. Larini não ameaça Schumacher, mas vem fazendo uma boa corrida e já tem quase 30 segundos de vantagem em relação a Hakkinen, terceiro colocado. Schumacher ainda veio para uma terceira parada nos boxes e sua vantagem era tanta que ele ainda voltou na primeira posição. E veja aí a diferença entre os 4 primeiros. Se não bastasse tudo de ruim que aconteceu nesse fim de semana, agora tem mais essa. A roda da Minardi de Alboreto não ficou fixada devidamente, se soltou enquanto ele saía dos boxes e acertou algumas pessoas que estavam no pit lane. Eu vi reportagens que davam números diferentes de feridos, então fica aí registrado entre 4 e 9 pessoas. Esse mecânico da Ferrari foi o que mais deu susto. Ele foi levado ao hospital, mas ficou tudo bem. Pessoas da equipe Lotus também foram atingidas. Definitivamente esse foi um dos piores finais de semana da Fórmula 1. A corrida já está nas voltas finais e temos ainda umas disputas por posições no pelotão intermediário. De Cesares bate na volta 49 e é mais um que abandona a prova. Aí um dos feridos pela roda da Minardi de Alboreto sendo levado para o hospital. Pela cor do uniforme, acho que esse funcionário é da Lotus.
A 4 voltas do final, Fittipaldi rodou e ficou preso na areia. Agora só restam 12 carros na pista. Finalmente essa corrida está acabando e Schumacher vai chegando para sua terceira vitória consecutiva, mantendo a sua invencibilidade nessa temporada. E aí está, Michael Schumacher vence mais uma e dispara na liderança do campeonato. Nicola Larini, piloto de testes da Ferrari, que vai substituindo Jean Alesi, marca seus primeiros pontos na Fórmula 1 em sua quarta corrida pela equipe. Inclusive, essa foi a sua última pelos vermelhinhos. O italiano só volta a competir na categoria na temporada de 1997, pela Sauber. Mika Häkkinen completa o pódio depois de terminar sua primeira corrida nessa temporada. Completando a zona de pontuação, temos em quarto lugar Karl Wendlinger, quinto Kyo Katayama e sexto Damon Hill, que ainda conseguiu marcar um pontinho. Assim ele empata com Rubens Barrichello com 7 pontos e divide a segunda posição do Mundial de Pilotos com ele. Ambos estão 23 pontos atrás do líder Michael Schumacher. Aí na celebração do pódio a gente vê os pilotos sorrindo, mas vale lembrar que eles só ficaram sabendo do real estado de Ayrton Senna depois dessa celebração. Oficialmente o brasileiro só foi declarado morto um pouco mais de 4 horas depois de seu acidente. Bom, assim termina um dos melhores ciclos que a Fórmula 1 já teve, e se inicia a era de um dos maiores vencedores. Pela primeira vez em uma temporada da F1 não terá nenhum campeão no grid durante a temporada. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, pode assistir os melhores momentos dessa temporada no link do final do vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar, isso ajuda bastante na divulgação do conteúdo. Siga também o canal das corridas no Instagram, lá tem conteúdo exclusivo e alguns vídeos que tomaram bloco aqui no YouTube. É isso, nos vemos no próximo vídeo e até mais.